amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tá tudo bem, seu Milton? Estou bem, felizmente, bem, alegre, muito satisfeito por estar aqui ao seu lado, junto dos nossos técnicos, realizando mais uma edição do programa Esclarecimentos Oportunos. E também, pela oportunidade, saudar a todos, como sempre faço, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton Felipe. Nos mandaram alguns e-mails e vamos atender mais uma solicitação. Diz assim: Jesus de Nazaré ensinou através de parábolas, conforme vocês informaram no programa número 70. Nós já estamos no 200, esse é o programa de número 236, se não me falha a memória. As parábolas dão margem para muitas interpretações diferentes. Como entender qual interpretação é a mais correta? Isso aqui o pessoal pode recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. Você lembra do capítulo 24, para entender melhor essa questão. A visão espírita, evidentemente. Que podemos dizer, seu Milton Felipe, por que Jesus ensinava por parábolas? O interessante aqui, a propósito, queremos agradecer o envio, a remessa dessa importante pergunta. É uma questão que vai dar margem para grandes discussões, se nós assim desejarmos, né? E discutir é sempre oportuno, é sempre bom. A discussão é boa, a divergência aqui não é boa. Né? A gente podemos discutir sem divergir. Pois bem, eu dizia que aqui o que chama mais atenção é esse desejo de saber qual das interpretações é a mais correta. A pessoa com certeza já deve ter ouvido. Eu vou usar essa linguagem porque eu estou tratando com a imaginação. Ela deve ter ouvido, digamos, 5 interpretações de uma determinada parábola no centro espírita. Uma parábola, 5 palestras. Cada uma das palestras faz uma interpretação dessa parábola, e é verdade. Aliás, se a gente apanhar 10 expositores espíritas, 10 católicos, 10 protestantes e uma só parábola, e ouvirmos eles todos falarem dessa parábola, nós vamos notar que cada um tem um sentido de interpretação. Isso é a realidade do fato. Jesus sabia disso. Como mestre, como educador, Jesus tinha já conhecimento prévio de que as pessoas iriam interpretar os seus ensinamentos parabólicos, cada um de sua maneira. Por quê? Porque cada espírito é diferente do outro. Cada espírito tem um reservatório de conhecimentos adquiridos em várias encarnações. Então esse reservatório de conhecimento é o que conta. E cada um entende de uma maneira. E é bom que seja assim, porque a parábola ela tem um conteúdo explicativo, um fundamento de ordem moral ou intelectual. Jesus trabalhou com os dois tipos na hora em que ele desenvolve essas histórias. Bem, agora, antes de nós começarmos esse nosso programa sobre a interpretação das parábolas, eu quero dizer assim: vocês apanhem o livro dos Espíritos, abra na pergunta número 625. São 3 perguntas e respostas que nós precisamos saber. 625, 626 e 627. Na 625, há uma pergunta sobre os fundamentos, Jesus como mestre, como espírito importante da nossa humanidade, não é? Para a nossa humanidade. E os espíritos vão dizer assim: Jesus ensinava contando historinhas.
Olha, eu falei no diminutivo porque é assim que eles colocam lá. Você já está com ele abrindo aí. Então o Coelho vai nos ajudar nessa parte. E eles mesmos, os espíritos, em 1857, disseram para Allan Kardec, ele ensinava contando historinhas. Agora, nós já passamos dessa fase de aprender pelas historinhas. É quase assim que eles dizem. Agora nós podemos falar diretamente aquilo que ele ensinava de maneira indireta, porque parábola é uma maneira indireta de você ensinar. Não é assim que está aí? Tem algumas coisas nesse sentido. Isso mesmo. Então, o que os espíritos superiores nos chamam a atenção para esse assunto ligado com as parábolas de Jesus de Nazaré. Elas são importantes porque elas contêm um forte material de estudo reflexivo do ponto de vista moral, que é a ética no relacionamento entre os seres, e também no aspecto intelectual. Ele falava de matemática, geometria, ele abordou tudo aí. As parábolas dele falava de situações do ponto de vista moral, no relacionamento entre o bem e o mal, e assim por diante. Ele foi envolvendo todos os assuntos necessários para aquela época. Aquelas pessoas que ouviam Jesus, aquelas pessoas, elas não entenderiam de outra maneira. Se falar diretamente com pessoas daquela época, naquele momento, elas não iriam entender. Então, ele escolheu essa metodologia, que é uma forma de ensinar. Ainda hoje existem povos, civilizações, países, cujos habitantes ensinam contando casos, historinhas, não é isso? E assim vai. Muitos livros que a gente lê, a gente fica grudado neles, porque eles contam historinhas para a gente. E a gente adora história, o povo adora história, tanto que adora novela, e assim por diante. Então, essa forma de entender. Agora, a pergunta que me chamou a atenção aqui é direta da pessoa, ela quer saber como é que nós devemos entender das interpretações a que é mais correta. Não tem jeito de saber. Naquele momento, uma pessoa, se a gente chegar para uma e ler uma parábola e pedir a opinião dela, depois passar essa leitura para uma outra pessoa, numa outra época, e pedir a opinião, a gente vai notar que cada uma tem uma visão, um ângulo de perspectiva para observar o que Jesus ensinou. Então, Jesus falava dessa forma e algumas pessoas naquela época entendiam, né? Mas a maioria não entendia, né, Milton? Essa é a questão, né? A maioria não entendia. Eu acho que a esmagadora maioria. Esmagadora significa quase a totalidade. Eram poucos, na verdade, o que compreendiam o que Jesus dizia. Porque aqueles já eram espíritos já com mais conhecimento. Hoje a gente entende isso, né? Dá para a gente entender isso. Mas depois aqui, mais à frente, eu queria, antes do final do programa, falar um pouquinho da questão 627 do Livro dos Espíritos. Nós falamos aqui do Evangelho, do capítulo 24, né? Mas falar aqui, e os nossos amigos, que lessem com atenção, depois, a questão 627, que é de fundamental importância. Quer que leia já? Eu acho importante. Então, vamos lá. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade de ensino dado pelos Espíritos? Tem eles algo mais a nos ensinar? Então veja, Jesus lá atrás falou por parábolas, né? E aí vem o Espiritismo, né? E os Espíritos, o que esse Espiritismo vem ensinar, né? Então diz assim, muitas vezes o ensino de Jesus é alegórico e por parábolas, pois que falava conforme o tempo e os lugares. Agora é necessário que a verdade seja a todos inteligível. Então o Espiritismo vem de forma objetiva falar das coisas que a gente buscava e não entendia as parábolas, né? É preciso explicar e desenvolver essas leis, pois ainda são poucos
os que as entendem e menos ainda os que as praticam. Esse é o detalhe, né? Então essa é uma questão fundamental. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos a fim de que os orgulhosos sejam confundidos e os hipócritas desmascarados. Esses que ocultam suas torpezas na exterioridade da virtude e da religião. O ensino dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, a cada um possa apreciar e julgar com a própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Eis porque necessário se torna que ninguém interprete a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Os próprios espíritas não conhecem isso, não leem com atenção devida, né, Milton? E olha, mais uma vez os espíritos superiores foram, por necessidade, obrigados a citar a metodologia de Jesus, porque eles falam que cada um tem que julgar de acordo com a sua razão. Julgar de acordo com a sua razão é exatamente o que o povo daquela época fazia, que eu citei agora há pouco, de acordo com o reservatório de conhecimentos somados ao longo de todas as encarnações. É verdade, as leis que Jesus apresenta ali nas parábolas, são 32 parábolas, na verdade. Em algumas edições do Novo Testamento aparecem lá 33 parábolas. Eu não saberia explicar por que foram inseridas essas. Mas eu digo o seguinte, nesse conjunto de ensinamentos parabólicos, Jesus, ele apresenta as leis, o fundamento das leis naturais. As principais são essas que nós vimos aqui ao longo do nosso programa, apresentando, que é a lei de imortalidade, a lei de evolução, a lei de reencarnação, a lei de livre-arbítrio e causa e efeito. Na maioria das parábolas, a abordagem é sobre a realidade espiritual. A realidade espiritual, Jesus tinha uma maneira, um discurso interessante. Ele apresentava sob o título de o reino de Deus. O reino de Deus é a interpretação das leis naturais. As 5 leis naturais prioritárias são essas que nós estamos mencionando aqui. Lei de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Eu repeti para ajudar no processo da fixação. Pois bem, alguns anos atrás, nós fizemos um roteiro para ajudar, se não me engano, nós já incluímos isso em alguns programas da fraternidade. Eu tenho a impressão, senão a gente pode até digitar novamente e depois disponibilizar. Não está digitado isso que eu estou mencionando aqui, que é como nós podemos proceder um estudo a respeito de cada parábola. Eu acho que isso aqui interessa. Olha, você não contou nem para mim disso aí. Não, eu sabia que isso existia. Eu lembrei por causa da... Bacana, não, desculpe. Eu lembrei por causa da pergunta que a pessoa faz. Veja como é importante receber indagações como esta. As pessoas têm interesse de saber como é que pode abrir o Novo Testamento e ler para aprender. Mas isso depende, usando esse método, também da pessoa estar pronta, aberta para a leitura, para a reflexão. As pessoas precisam aprender em que momento devem ler para aprender. E se falar para uma pessoa, olha, saia do tumulto, então eles vão dizer, mas nós vivemos numa vida tumultuosa, né? Então não há como sair. Mas eu vou colocar aqui para ajudar e depois deixar com o Coelho para que ele possa providenciar através do nosso pessoal aqui da Fraternidade e digitado, disponibilizar por completo, porque isso aqui é um trabalho completo. Tá. Ler integralmente o texto a ser estudado. E ler integralmente, essa aqui é uma técnica de leitura. Tem que ler todo o conhecimento. Às vezes a gente pede para a pessoa fazer uma leitura de reconhecimento. Isso é importante para quem usa do livro como instrumento de aprendizado. Faça um trabalho de reconhecimento do texto por inteiro e depois volte
e ler e entender cada versículo em separado. Ler em separado. É uma técnica muito interessante. Ler e examinar cada grupo de palavras, porque cada palavra tem um significado apropriado para o pensamento de quem escreveu, ou no caso aqui, de quem pensou, que foi Jesus de Nazaré. Ler e atentar para cada expressão utilizada, porque a pessoa quando fala num determinado momento. A sua emoção está de acordo com o que está se passando ali. Quando a gente fala da vida de Jesus, falando ao povo, o que a gente pensa? Pensa dele estar falando para uma grande população, um número considerável de pessoas, na planície ali, naquele momento histórico. As pessoas vão idealizando e imaginando em que momento foram ditas essas palavras. Ler e atentar para cada expressão utilizada naquele momento. Vocês vão notar que faz sentido a pergunta de quem nos escreveu, porque ela quer saber como é que vai utilizar as interpretações sobre aquele assunto. Vejam que cada pessoa tem uma interpretação. E por último, ler e compreender o significado de cada palavra isoladamente. Juntar tudo, passar para frente, mas fazer uma longa e profunda reflexão. Aí a gente chega a ter algumas considerações. O Antônio Coelho Filho, ele costuma dizer aqui no nosso programa uma coisa muito interessante, muito apropriada para a natureza do nosso trabalho, que é o seguinte: sempre que a gente tomar conhecimento de algo que já tenha passado, ele fala de outro jeito, mas o significado eu peguei bem. A gente tem que entender, perguntar logo em seguida qual é a interpretação do Espiritismo para aquele fato, naquele momento, com aquelas pessoas. Esse é o toque que nós devemos dar para os nossos irmãos espíritas. Sempre colocar o Espiritismo como um projetor de luz num caminho que a gente quer entender, interpretar. Porque o Espiritismo é realmente um foco de luz, que é projetado para a gente entender as coisas da nossa vida. Qualquer fato que aconteça com você durante o dia, a gente tem que ter uma interpretação espírita daquele fato. E até, se for necessário, buscar em outros momentos, e quem sabe em outras vidas, o ponto inicial daquilo ter acontecido naquele instante conosco. Se nós fizermos isto, nós estaremos realmente pautando com o conhecimento espírita para melhorar a qualidade da nossa vida aqui na Terra. Porque, conforme nós vimos, os espíritos disseram a Allan Kardec que essas são historinhas que foram contadas. Hoje, nós podemos, com o conhecimento da ciência, ter uma outra visão sobre os fatos apresentados por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Eu não posso ficar retido no tempo e fazendo a interpretação da vida de acordo com parábolas. Eu tenho que ver com fatos históricos que estão acontecendo no mundo de hoje. Nós já estamos indo para outros planetas. A NASA está anunciando que em 2020, antes de terminar essa década, nós estaremos chegando em Marte. Tem pessoas que estão ainda na rua onde nasceram. Como eu tenho estudado aqui e ajudado sempre pelo Milton as questões relacionadas à doutrina espírita, por isso da minha referência aqui a essa questão 628, nós temos essas referências que, se Deus, são maravilhosas. Mas eu sempre acho, sabe, Milton, não sei se é um erro meu, mas pode ser até, que a gente tem que conhecer a doutrina espírita até para estudar isso. Sabe por quê? E é verdade. Porque se a gente não conhece, porque a doutrina espírita já traz todas essas questões de forma clara e objetiva. A gente já sabe o que é e o que quis dizer. Se eu estudar os fundamentos doutrinários, as obras fundamentais de Kardec, eu já sei essas histórias. Dentro das obras fundamentais, todas essas coisas de parábolas, das situações das pessoas, por exemplo, a gente até tratou no nosso programa anterior, que falava do céu e inferno, que tem lá situações reais, de vivências de espíritos. Então, eu acho que para o espírito é de fundamental importância o entendimento
entendimento mesmo da doutrina e todo esse material das obras fundamentais, né, não de outras, porque não tem outras para complementar nada. Então, precisa a gente entender, e aí a gente vai começar a olhar essas questões todas... De um outro prisma. De uma outra forma. Está certíssimo. Né? Como você falou, com uma luz da doutrina. Porque são essa luz não é do Milton, não é do Coelho, não é de ontem. Isso sempre existiu. O que a doutrina espírita traz, sempre existiu. Não tem nada de novo, né? Talvez o que tenha de novo em relação a isso é a interpretação de Jesus, porque aconteceu muita coisa antes de Jesus estar aqui com a gente. Mas o que o Espiritismo traz não é nada de diferente. E se a gente for observar, sabe, Milton, eu tenho observado com atenção algumas coisas, nós vemos às vezes na televisão diversos filósofos hoje aí, estão na moda e tal, se você tentar observar com atenção, e essas pessoas falam coisas corretas, você vai ver que o pensamento dessas pessoas, eles estão muito próximos ao que a doutrina espírita nos traz de conhecimento. Mas para isso, eu só estou conseguindo chegar a essa interpretação depois de ter estudado bastante, e eu posso dizer para você que eu não sei nada ainda. A gente está no caminho, né, da busca, né, pelo conhecimento. Mas à medida que a gente busca esse conhecimento e entende um pouco, e você começa a perceber com atenção o que as pessoas dizem, você vai ver que o pensamento deles é muito próximo do ensinamento da doutrina. E ninguém se dá conta disso. Ou pelo menos a maioria. E aqui não tem parábola. Não, conforme eles disseram, a pergunta de Kardec é direta e a resposta deles também. É direta e objetiva. Não tem que... Olha, e se? Não tem e se. Está claro. Muito bem, Coelho. Olha, o título do trabalho é Como Interpretar os Ensinos Alegóricos de Jesus de Nazaré. Eu vou passar as mãos desse querido amigo, Coelho. Se peça para alguém... Vou pedir para alguém digitar isso devolvendo-nos depois esse que eu não tenho mais. Precisa devolver mesmo? Por favor. E vamos colocar disponibilizado esse material. Tá, a gente vai procurar fazer isso no prazo mais breve possível, porque eu tenho certeza que todas as vezes que você menciona trabalhos desse gênero, o pessoal na sequência já começa, poxa, quando é que vai ficar? Então a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível e disponibilizar lá no nosso site kardec.tv, aí a culpa é do nosso técnico. Qualquer coisa a gente precisa sempre culpar alguém, aí nós vamos culpar o Bruno, né? Qualquer coisa, não ficou pronto, a culpa é do Bruno. Bom, meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Agradecer oportunos. Pela oportunidade e também pela pergunta feita aqui pelo nosso amigo ou nossa amiga e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos aqui sobre a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqueles que querem ler também no livro dos Espíritos, é legal ler o conhecimento da lei natural, que é a partir da questão 619 até a questão 628. Então fica a sugestão aí de leitura. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.